desses problemas também, né? Roubos, furtos e tudo mais. Hoje a gente vai falar desse importante serviço prestado pelo Centro Integrado de Comunicações, o SICOM, órgão da Secretaria de Segurança Pública, responsável pelo recebimento das ligações para os números 190, 193, né? 190 da PM, 193 do Corpo de Bombeiros, 197 da Polícia Civil, originárias a partir de Feira de Santana e mais 16 municípios. A gente vai conversar com o coordenador da SICOM, ou do SICOM, perdão, o capitão da PM, Rosuilson Cardoso. Capitão, muito bom tê-lo aqui conosco. Queria agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente. E eu queria começar já falando de fato desse serviço, né? Que está funcionando e deveremos ter novidades nos próximos dias aí em relação a reconhecimento facial. Já começar pela novidade, como é que está nesse sentido a implantação? A gente já tem um funcionamento ainda que de fato de forma experimental, como é que está nesse sentido para que a gente passe a ter aqui em Feira de Santana também e na região reconhecimento facial? Bom dia, muito bom tê-lo aqui conosco, tá? Bom dia Fernando, bom dia Adilson, bom dia Ana Paula, ouvintes do Bom Dia Feira, muito bom estar aqui com vocês também. Pois é, a gente estava vendo aqui os bastidores, né, de Adilson contando as histórias das vivências do carnaval dele. A gente percebe a percepção que existe em relação à segurança pública num grande evento como o carnaval, né? Logo mais em Micareta de Feira de Santana, e o quão é importante estar atento a os comportamentos, né? E as precauções que devem ser adotadas. O SICOM entra nesse contexto porque a gente tinha um modelo de segurança pública na qual essas ligações para os números de emergência, eles eram direcionados para as unidades. Então era descentralizado. O SICOM, ele centraliza isso. Então ele pega 17 municípios e recebe todas as ligações para um único lugar. No caso aqui o SICOM. E nós fazemos essa distribuição. Então, para a segurança pública fica mais fácil porque eu tenho um único órgão que faz essa captação das ligações e também faz o gerenciamento do atendimento das ocorrências. O modelo muda e a ele vão sendo agregadas outras tecnologias, como por exemplo, recentemente a co-irmã aqui da rede, ela passou por migração, a sociedade, é um exemplo de um modelo analógico para o digital. O SICOM também passou por essa mudança. Então nós hoje trabalhamos com a tecnologia digital na parte de comunicação via rádio. E agora, mais recentemente, a gente está passando também por uma agregação de uma tecnologia nova que é o reconhecimento facial, né? Não somente o reconhecimento facial, mas também o reconhecimento de placas e também chamamos de comportamentos analíticos, né? Que são feitos a partir do vídeo monitoramento. Então são tecnologias que são agregadas ao nosso serviço para facilitar o trabalho das polícias e, sobretudo, garantir segurança à população. E olha que a nível de Feira de Santana isso vai ser de uma importância gigantesca, porque a gente está no maior trocamento rodoviário do Norte e Nordeste. Aquela história da música do Carlos Pita, que todos os caminhos levam à Feira de Santana. Os caminhos do bem, infelizmente, os do mal também, muitas vezes, né? Veículos roubados que passam por aqui, enfim, tráfico de drogas, a gente sabe que é um problema na nossa cidade por conta disso mesmo, da situação geográfica da cidade. A distribuição acaba sendo mais, entre aspas, facilitada por ter tantas vias que ligam a Feira de Santana. E o reconhecimento facial e reconhecimento de placas, e de fato vai ser fundamental. O senhor acredita que isso pode ser de fato um salto no trabalho da polícia para identificar e punir a criminalidade nesse sentido? Com certeza. Qualquer coisa que venha para agregar, para facilitar o trabalho policial e para garantir a segurança, ele tem que ser muito festejado. O reconhecimento facial ele já vem sendo aplicado aqui no estado da Bahia faz cerca de 3 anos, aproximadamente. Em Feira de Santana, começou a ser implementado a partir de outubro do ano passado. Então, nós já temos indivíduos que foram capturados efetivamente em razão do sistema. Ele se dá a partir de instalação de câmeras em locais de aglomeração de pessoas ou corredores, né? E como é que se identifica uma pessoa que tem alguma pendência? Bom, nós temos um banco nacional de mandados de prisão. São aquelas pessoas que têm um mandado de prisão em seus nomes. O sistema, ele é integrado com esse banco de dados e quando alguém passa, essa pessoa procurada, ela passa nessa câmera, ela vai fotografar. Então ela me diz assim, olha, esse indivíduo que acabou de passar aqui,
ele tem um percentual de similaridade correspondente a 91%, 95% da pessoa. Ele não fala exatamente, ó, essa pessoa é essa aqui. Ele me dá um percentual de similaridade. E todas as pessoas que foram presas aqui em Feira, todas foram identificadas como sendo aquelas que estavam sendo procuradas. Então, ela tem um grau elevado de confiabilidade. Tá? Além disso, apesar de ser um sistema que é confiável, a gente tem um cuidado muito grande, porque é necessário a gente preservar as pessoas que estão sendo identificadas ali. Então, a gente não faz essa publicidade, não pode, por razões outras também, mas pela questão de garantir a segurança, o sigilo da pessoa, inclusive. Então, depois que é confirmada, que existe o mandado e que está válido, que a pessoa efetivamente ela é presa e conduzida para a delegacia. Então, tem esse cuidado também. Então, das pessoas que foram presas aqui em Feira, a gente teve uma prisão anteontem, inclusive. Todas foram... Por esse sistema? Sim, por esse Olha sistema. Só. Já. Então, o indivíduo foi capturado por razão de... Ele tinha um mandado de prisão em razão da prática de roubo aqui em Feira de Santana. Já temos outros que foram homicidas, traficantes. Então, assim, é um sistema muito, muito interessante, muito importante para nós aqui. E assim, Fernando, nós temos aqui em Feira de Santana, e o sistema também possui na cidade de Santa Amaro, Salbara e também Santo Estevão. Então, essas cidades também estão monitoradas pelo reconhecimento facial, reconhecimento de placa e também pelas câmeras analíticas. É fantástico isso. Desde que surgiu essa ideia de reconhecimento facial, eu tenho falado muito aqui, porque a gente tem muitas vezes a sensação, né, de que a gente fica preso em casa e os criminosos estão na rua. E talvez o reconhecimento facial ajude a inverter essa situação, né? Porque o cidadão tem mandado de prisão, né? É de fato um criminoso. E está circulando nas ruas, ele já vai pensar duas vezes, porque ele sabe que a câmera pode reconhecer e a polícia vai efetuar essa prisão, né? Você tem ideia, as pessoas que foram encontradas, elas estavam em situações comuns, estavam circulando abertamente. Teve um que foi preso ali no centro de abastecimento, andando tranquilamente, o outro na frente de um banco. Então, assim, as pessoas estão livres porque entendemos que para fiscalizar todo mundo é muito, muito complicado. E ninguém vai estar com escrito aqui, eu estou sendo procurado, né? Isso. A Câmara faz essa busca. Bom, passou, identifica. E um destaque: na primeira implantação do reconhecimento facial em Salvador, no Carnaval 2019, se eu não estiver enganado, foram presas 80 pessoas por essa tecnologia, né? Aqui em Feira foram cerca de 20 pessoas na micareta. No Carnaval seguinte, reduziu as pessoas, porque o indivíduo está sendo tem mandado de prisão em aberto, ele acaba... Exato, ele não vai, porque ele vai ser capturado. Então, assim, é um efeito, digamos que colateral. O indivíduo, ele vai ter que ficar, então, recolhido. Ele não vai ficar mais se sentindo tão à vontade como antes, porque ele sabe que tem uma tecnologia que poderá encontrá-lo e poderá fazer com que o mandato seja cumprido. É perfeito isso, perfeito. Vai encurralando mesmo a criminalidade e é desse jeito mesmo que tem que ser. Bom, a nível de cobertura aqui a Feira de Santana, claro que talvez não seja interessante a gente dizer onde ficam esses pontos, sim, obviamente, porque vai alertar a criminalidade. Mas a gente deve ter uma cobertura interessante da cidade com essas câmeras, tanto a nível central como a nível de bairros também, sim, capitão? Nós temos tanto aqui no centro da cidade como também nos distritos. Então, todos os distritos de Feira de Santana têm o... Como é que funciona o sistema de monitoramento? Nós temos as câmeras de reconhecimento facial, que ela se dedica a identificar os indivíduos que mandado de busca, mandado de prisão. Temos as câmeras que fazem o reconhecimento de placas, que são aquelas que localizam veículos roubados, né? E temos uma outra que é uma PTZ, que a gente fala, é um analítico, ela faz a identificação por imagens. E é muito interessante o sistema. A gente pensa, uma coisa faz... Eles não se interligam? Sim, elas são todas interligadas. Então, só para você ter ideia. Eu posso fazer uma busca de um veículo branco. Eu não sei a cor, eu não sei a placa do veículo. Mas eu posso fazer. Bom, é um veículo hatch, ele é branco e ele passou aqui na cidade entre 9 e 10 da manhã. Pronto. Ele vai fazer a busca em todos os veículos brancos hatch que passaram aqui na cidade, na região, nesse período. E ele me dá uma foto. Então, ele me dá uma foto e me dá o vídeo. Então, eu posso gravar esse vídeo, eu posso baixar, eu posso acessar essas imagens também. Então, ele é muito abrangente. A localização dos pontos de imagem, ele foi feito com base em estudos feitos pela polícia. Então, a polícia foi quem apontou os locais. Então, temos hoje aqui em Feira de Santana, no centro urbano, também nos distritos e também em Salbara, Santo Estevão e Santa Amaro.
Pois é, show de bola. Bom, falando a nível de balanço, a gente está em fevereiro, mas a gente ainda está reorganizando o ano, pensando que vai ser 2023 e também refletindo sobre 2022. Que tipo de balanço o senhor faz dos serviços oferecidos pelo SICOM em 2022 e como que começa o ano? Claro que já com novidade em relação ao reconhecimento facial, mas qual o balanço que o senhor faz de 2022 em relação sobretudo, o combate à criminalidade? Porque o SICOM talvez seja, se não for a principal ferramenta, é uma das principais ferramentas, né? Tanto no sentido da chegada da denúncia, como de identificar, né, pessoas que têm mandados de prisão em aberto para efetuar essas prisões e tudo mais. Qual o balanço que o senhor faz de 2022, capitão? Fernando, o SICOM, ele representa muito a região que atende, né? Feira de Santana é uma cidade que tem uma população maior do que 8 capitais do Brasil. Quando a gente pensa no SICOM e coloca toda a população, a nossa responsabilidade é por uma população que é superior a de 13 capitais do estado. Então, os números do SICOM são muito nesse sentido, são grandes. A gente recebeu, no ano passado, 410 mil ligações, então tinha uma média de ligação diária de cerca de 1.200 ligações dia. E ocorrências criadas, registradas, foram 85 mil. Né? Nossa. Lembrando que a gente atende PM, bombeiro e também Polícia Civil. Nesse patamar, nessa questão, as ocorrências que envolvem som alto, elas são disparadas, aquelas que mais a gente recebe diariamente. São cerca de 70 por dia, isso de segunda a sexta, porque se a gente colocar aí sábado e domingo, isso vai atingir só de som alto aí cerca de 300 ocorrências por dia. Nossa. É o nossa principal demanda, né? Aí vem seguida pelas ocorrências que envolvem ameaças, né? Ameaças verbais, com arma, enfim. E em terceiro lugar ficam as ocorrências que envolvem violência contra a mulher. Essa, historicamente, ela fica oscilando entre o segundo e terceiro ali, é muito recorrente, né? Isso com relação à Polícia Militar. Com relação ao Corpo de Bombeiros, uma coisa que eu estou no SICOM há um bom tempo. O SICOM agora vai fazer 10 anos, viu? Fez agora dia 4, inclusive, 10 anos, eu estou lá desde o começo, inclusive. Uma coisa que eu não tinha conhecimento, pensava que era coisa de filme mesmo, eu não sou bombeiro, mas enfim, que era a tal da cena do gatinho que sobe na árvore e o pessoal liga para pedir para alguém ir lá e retirar o gato. Isso acontece diariamente. Olha só. Diariamente. O gato sobe lá, não quer descer, e aí tem que ligar e o bombeiro vai fazer a captura do animal. Digamos, é o principal registro do Corpo de Bombeiros. Mas isso fica em segundo plano, porque o bombeiro cabe principalmente o combate a incêndio, que a gente tem aqui em Feira números bem consideráveis. Ano passado, salvo engano, foram cerca de 800 incêndios aqui em Feira de Santana. Isso considerando incêndio de vegetação, incêndio em estabelecimentos comerciais, incêndios residenciais, é muito comum também. E o terceiro, vazamento de gás liquefeito, GLP, muito comum também. São ocorrências que a gente tem lá diariamente. Polícia Civil, muitas ocorrências que envolvem denúncias de tráfico de drogas. Essas também são muito recorrentes. E aí eu aproveito aqui a oportunidade e chamamos a população para participar desse trabalho, né, de reforçar o trabalho das polícias. É muito importante. A gente é demandado para atender algo que já está acontecendo, ou que está prestes a acontecer. Mas a população tem, através do 90, uma porta de entrada para denunciar as pessoas que estão praticando crimes também. É muito importante que a população tenha isso como uma porta aberta para colaborar com o nosso trabalho. Pois é, não, é fundamental mesmo, porque a polícia, por maior que ela seja em relação a número de profissionais, não é onipresente, precisa da população nesse sentido. Ela está para atender a população e a população precisa fazer essa reivindicação também nesse sentido. O SICOM é perfeito para isso. Bom, toda vez que o senhor vem aqui, a gente acaba tocando nesse assunto e eu acho importante tocar, porque a gente sabe que infelizmente ainda acontece, que é a questão dos trotes, né? O quanto que já conseguiu se avançar em reduzir isso e o quanto que isso ainda acontece também ainda representa um problema e uma dificuldade para o trabalho de vocês. Trote é um problema por todas as vertentes possíveis, né? O pessoal fala assim, trote é uma brincadeira que alguém liga e trote não é brincadeira, não é, porque envolve um serviço de emergência que deve estar disponível para quem precisa do serviço. Quando a gente utiliza o número de 190, 93, 97 para brincar ou passar uma simulação de ocorrência,
a gente está desconsiderando a importância do serviço e colocando em risco aqueles que precisam do serviço, da prestação desse serviço. No ano passado, a gente teve um aumento considerável nessa quantidade registrada. A gente teve um aumento de quase 100% em relação a 2021. Né? A gente teve cerca de 12.500 trotes o ano passado. É um número elevadíssimo em relação aos outros anos que a gente já vinha fazendo um trabalho, inclusive, de redução. Tivemos um avanço considerável, mas ano passado a gente teve um pico. Aí, por que isso aconteceu? O que a gente imagina que pode ter contribuído para esse número, né? O ano passado, o ano 2021 e 2020, a gente teve a pandemia, aquele pico de pandemia, que as pessoas ficavam mais em casa, né? A gente não tinha as aulas, né? Estavam muito restritas. O ano passado foi mais flexível, a abertura foi mais contínua. E o trote está muito ligado ao nosso público principal, aquele que passa o trote. Quem são eles? Crianças e adolescentes. Esse é o principal público que nos liga quase que de maneira contínua para passar trote. E quando você está mais livre, sem a supervisão de um adulto, tem a liberdade de ficar, né, utilizando a ferramenta, que é geralmente o telefone celular. Exatamente. O celular é a ferramenta principal que é utilizada para passar o trote. Não é o telefone público como era há 10 anos atrás. Exatamente. Mudou a tecnologia, tem uma acessibilidade maior, então o celular é o principal. Então o adolescente e a criança, não que o adulto não passe, passa também, mas é um número menor. Mas a criança e o adolescente, eles têm uma liberdade. E quando essa abertura aconteceu no passado, né, de você estar mais em contato com outros grupos de adolescentes, de crianças, eles são impulsionados a fazer isso. A gente percebe que quando a gente ouve o áudio, a gente consegue ouvir, né, alguém sorrindo, alguém dando risada, enquanto o outro está passando o trote para a gente lá. Então é algo muito preocupante, que a gente aproveita a audiência aqui do programa para falar aos pais que, por favor, observe o que seus filhos fazem com um aparelho celular. Porque ele pode estar passando um trote para o SICOM, que é algo sério, mas ele pode estar acessando, por exemplo, uma página com conteúdo inadequado ou possibilitando que outras pessoas tenham acesso à sua rotina ou o que for. Então é algo muito preocupante que a gente tenta trabalhar vindo aqui, tendo esse contato com a imprensa, nas escolas também, para conscientizar as pessoas sobre a importância de a gente combater o trote. Pois é, e nesse caso de crianças e adolescentes, como responsabilizar? A gente sabe que o trote é crime, né? Inclusive, eu me lembro bem, a última vez que o senhor veio aqui, a gente até falava disso, né? De pessoas que já foram identificadas e responsabilizadas por conta desses trotes. No caso de crianças e adolescentes, a responsabilidade cai sobre os pais, como é que é feito isso? Enquanto criança, que vai até os 12 anos incompletos, a responsabilidade é do adulto, né? Do pai, dos pais, né? Eles que têm essa responsabilidade penal, digamos assim. Adolescentes aí já recai sobre a questão do estudo da criança e adolescente, que seria um ato infracional. Então, o adolescente responde pelo ato infracional e a criança que vai ter essa responsabilidade seriam os pais, a penal. Mas além disso, Fernando, na verdade, a ideia que a gente tem aqui é não pensar na repressão penal em si, né? É algo mais gravoso, né? É a última ratio, digamos assim. É a gente pensar o seguinte: bom, se eu tenho um serviço que é disponível para as pessoas utilizarem quando preciso, eu não posso entender que ele é um canal para eu ficar brincando. Eu não posso fazer isso. Ele não é algo que é assim, aceitável. E a gente fala tanto em comportamentos inadequados, né? Fala-se muito de político, né? Enfim, desvios, enfim. Pois é. E a gente não tem a reflexão de que a nossa prática diária, né? Essas pequenas práticas que fogem da legalidade, o quanto elas comprometem um serviço ou o quanto elas podem comprometer o nosso caráter enquanto indivíduo, né? Então, o trote pode ser uma porta de entrada para uma coisa maior? Pode, porque você não tem o senso de convivência na coletividade, os limites que a lei impõe, né? Então, assim, é muito mais a questão de a gente sensibilizar as pessoas de que, olha, as coisas devem ser feitas como devem ser feitas, né? Não ultrapassa o limite, porque vai gerar prejuízo para você diretamente, mas para o outro também de forma indireta. Então, é muito mais além da questão penal, mas sim uma questão de sensibilização em relação ao papel que a gente tem na sociedade. Capitão Roso Wilson, muito bom tê-lo aqui conosco. Mais uma vez, agradecer a disponibilidade do senhor de bater esse papo conosco. É muito importante a gente falar desse serviço. É um serviço que como o nome mesmo já diz, é central para muita coisa, né? Para poder direcionar as ações das polícias, militar e civil, dos bombeiros, né? Enfim, e é um canal
para a população, tá conversando mesmo com a polícia, trazendo suas reivindicações, ajuda a alimentar a estatística, né, do que vai ser feito pela polícia, a nortear nesse sentido. Olha, tal bairro a gente tem mais solicitação disso, tal bairro você consegue mapear a cidade em relação à criminalidade. Então é um serviço de fato essencial. Parabenizar pelo trabalho feito pelo SICOM, né, pelo senhor nesses 10 anos à frente do SICOM também, e desejar sucesso, né, em 2023. Estou com muita expectativa com esse reconhecimento facial que já está gerando de fato resultados, né, e quando tiver na sua totalidade, com certeza deve gerar ainda mais resultados. E agradecer, desejar um ótimo dia para o senhor, tá bom? Obrigado, Fernando. Obrigado, Dilson, mais uma vez, Ana Paula, todos do Bom Dia Feira. E a gente está lá à disposição da população. SICOM trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo, tá? Prontos para ouvir a população, né? Prontos para registrar, prontos para atender, né? E para contribuir com a nossa paz social, viu? A todos um excelente dia e que Deus nos abençoe. Pois é, tá vendo aí, Bárbara, que é filha de militar também. A nossa categoria, tem categorias que trabalham mais do que a gente. Porque a gente fala que a gente trabalha, o carnaval vamos estar trabalhando, boa parte dos feriados a gente trabalha. A gente tem, são 3 dias, né? No ano, 4 dias no ano, né? Que a gente não tem o programa. Tem gente que está trabalhando mais ainda. Então, o SICOM, por exemplo, não para. 7 dias da semana, independente de fazer chuva ou fazer sol. Um abraço, meu capitão. Muito obrigado mesmo. Tchau. Um abraço. Começamos então com o capitão Rosuilson.